Paz do Senhor, meus irmãos, estamos retornando mais uma vez para darmos sequência aos evangelhos, né? O que Jesus fez e ensinou. E desta feita nós vamos estar analisando a lição de número 13 e ela vai estar esboçada aí da seguinte forma: os ensinos do rei, o ministério do rei, o rei a caminho da cruz, os últimos atos do rei, a morte do rei, a ressurreição do rei e a comissão do rei. Então, basicamente, nós vamos estar analisando alguns fatos importantes sobre o ministério terreno de Jesus, que são decisivos para a implantação do reino de Deus sobre a terra. Tá, e uma das primeiras análises que ele propõe aqui, que é o texto 1, que é os ensinamentos do rei. Então, basicamente, nós vamos estar vendo qual era aí o caráter dos filhos de Deus, ou dos súditos do reino, né? Dentro desta perspectiva do reino dos céus. Nós destacamos na aula passada que um dos labor de Jesus era de ensinar e pregar. E em Mateus capítulo 9, versículo 35, nós temos esta declaração de Mateus, que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então é digno de nota nesse evangelho, no evangelho de Mateus, que ele é o único dos 4 evangelistas, isso devemos factuar, que registra que Jesus se ocupava em pregar o evangelho do reino. E os 12 apóstolos inicialmente foram enviados às ovelhas perdidas de Israel com a mensagem de que estava próximo o reino dos céus. Quando nós pegamos Mateus capítulo 10, os versículos 5, 6 e 7, nós vamos ter esta visão. E a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, notemos aqui que o reino dos céus não fez somente parte da pregação, mas também do ensino, do arcabouço do ensino do Senhor Jesus. E os capítulos de 5 a 7 vai pontuar aí o Sermão da Montanha, né, conhecido como Sermão da Montanha. Como nós já dissemos, ele é peculiar ao Evangelho de Mateus. Ele tem aqui um caráter dispensacional, tá, porque ele vai estar demonstrando de um período, e bem como ele traz em si o propósito do reino dos céus. E aí outras considerações que nós podemos fazer aqui, que ele apresenta o manifesto do rei, são palavras de Jesus, contém a constituição do reino, define o caráter dos que participarão do reino e também anuncia as leis
que deverão governar a conduta dos participantes do reino e ressalta, bem como aqui, a autoridade real de Jesus. É por isso que esse evangelho é chamado o Evangelho do Reino, né? E que Jesus, ele é o Rei. E uma das coisas que, quando você analisa essas características que nós apresentamos um pouco atrás, no Sermão da Montanha, assim que termina as bem-aventuranças, ele vai entrar com uma questão muito interessante, que é o dever de ser sal e de ser luz. Tá? Quando nós olhamos para estas características aqui, das bem-aventuranças, tá? Que vai pautar, abalizar o caráter dos filhos do reino, e caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral, é a firmeza e a coerência de atitudes. Tá? Então, quando você pega os versículos de Mateus aí do capítulo 3 a 6, você vai perceber basicamente essa questão. Tá? As atitudes pessoais: mansidão, justiça, humildade e penitência. Há atitudes beneficentes, ou seja, aquelas atitudes que você deve ter em relação à comunidade: paz, sofrimento e pureza de coração. Então, quando nós analisamos essa questão aqui de ser sal e de ser luz, que o Senhor Jesus ele pega aqui no capítulo 3, capítulo 5, dos versículos 13, 14 e 15, ele diz assim: vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como poderá restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14: vós sois a luz do mundo, não pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem acender a candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Tá? Então, ser sal e ser luz está relacionado então aqui com a identidade, as características ou as propriedades que estão intrínsecas dentro do ser humano, tá? De se apresentar, então ele vai apresentar aqui a condição ou o estado do Filho de Deus, tá? O estado do Filho de Deus. Ou seja, o cidadão do reino, ele passa a ter competência, que é a capacidade de resolver seus problemas e atingir os seus objetivos dentro do contexto em que ele está vivendo. Tá? Então, é muito interessante que a temática do manual, os evangelhos, o que Jesus fez e o que Jesus ensinou. Tá? Então, os discípulos, eles precisavam ouvir o que Jesus ensinava e ver o que Jesus estava fazendo. E aí que nós vamos ter algumas implicações, tá? Tanto da doutrina do reino e o trabalho filantrópico do reino, ou aquilo que nós precisamos fazer em prol do reino de Deus.
Tá? Então, quando você vai analisar as implicações, o reino dos céus e as suas implicações, você vai perceber que João Batista, ele anunciou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Cristo anunciou esta mesma mensagem e futuramente seriam enviados a pregar esta mesma mensagem, no caso dos discípulos. O que os apóstolos eles ouviram acerca do reino dos céus? Se eles ouviram e viram em Jesus, então o que é que eles ouviram? Primeiramente, Jesus ele explicou qual era a natureza do reino dos céus, ou seja, qual era a natureza do reino dos céus. Ele descreve também qual é o caráter dos cristãos que fazem parte do reino dos céus. E ele estabelece também aqui a diferença entre aqueles que são genuínos e aqueles que são falsos membros desta comunidade que faz parte do reino dos céus. Tá? Então você vai perceber que ele vai apresentar aqui algumas qualificações para a cidadania do reino dos céus. O resumo aqui é uma verdade positiva. Quando nós pegamos lá a questão das bem-atitudes, tá? Que vai definir atitudes pessoais e atitudes para com o próximo, para com as questões do reino dos céus, e as bem-atitudes é o seguinte: nós somos o que? Abençoados para abençoar. É a mesma coisa que quando o Abraão ele foi chamado lá em Gênesis 12, versículos 2 e 3, quando Deus diz assim: abençoar-te-ei e tu serás uma bênção, tá? E na questão de ser uma bênção, ele teria o que? As prerrogativas, a competência de abençoar as demais nações, as pessoas que estavam no seu entorno. Tá? Daí nós vamos perceber que necessariamente, independente das condições exteriores, elas teriam que estar associados o quê? As características ou as marcas que fazem parte do caráter. E o caráter ele é marcado aqui pelos pobres de espírito, por aqueles que choram, pelos mansos, por aqueles que têm fome, sede de justiça, por aqueles que são misericordiosos, por aqueles que são limpos de coração, por aqueles que são pacificadores e por aqueles que sofrem. Tá? Então quando você pega esse slide aqui, você tem basicamente esta visão que Jesus está apresentando. E o versículo 20 do capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: tanto o 5, o versículo 20 e o versículo 28 do capítulo 5, ele vai fundamentar um pouco essa questão do padrão essencial daquele que integra o reino dos céus. O versículo 20 do capítulo 5 diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça ela não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Veja que Jesus é muito claro aqui, de modo nenhum. E quando você analisa essas questões aqui, ou essas atitudes aqui, elas estão devidamente implícitas dentro desse bojo de ensinamento ou de padrões, de regras do cidadão do reino dos céus. Aí, quando você pega o versículo 48, Jesus ele diz assim: sede vós
pois perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Tanto nessa questão de justiça e de perfeição relacionado ao cidadão dos céus, está implícito aqui o padrão ético, ou seja, o caráter à luz do Sermão da Montanha, ele demonstra o que é aqui? Moralidade do coração é essencial. Coração aqui descreve o que? A integralidade do ser humano. A religião do reino de Deus requer humildade, reservada e devotada exclusivamente a Cristo. No contexto do reino, à luz do Sermão da Montanha, não é permitida conduta profana e adversa à justiça. É por isso que Jesus diz assim: se a vossa justiça ela não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, a conduta ela é exigida uma certa justiça e uma certa perfeição. E quando você pega o apóstolo Paulo, quando ele desdobra esse entendimento aqui, principalmente quando ele escreve a carta aos Filipenses, você vai perceber que ele eu não quero a justiça minha, mas aquela justiça que é de Cristo. Então, quero ser encontrado em Cristo. Então, vocês vão perceber que os discípulos, eles ouviram a sabedoria e verdade acerca de Jesus. E razão que quando Jesus termina de fazer a sua explanação, os versículos 28 e 29 vão dizer o seguinte: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas. Então eles tomaram a palavra de Jesus como a verdade e que ela devia ser seguida por aqueles que se colocam como súditos deste reino. Então, as características do reino dos céus, nós podemos perceber algumas questões. Quando nós pegamos Isaías, capítulo 33, versículo 22, nós vamos perceber a competência de Jesus para ser o legislador, a competência de Jesus para ser rei e a competência de Jesus para ser juiz. Tá? Então vejam só, Isaías 33 e 22 diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e ele nos salvará. E está aberto aqui a todos que aceitarem o reino em termos iguais, não é marcado mais por rituais ou por suas qualificações adversas para a admissão. Porque o Senhor Jesus aqui, além de ele estabelecer as leis que são regras para o reino, e ele ser o rei, o governador, ele também é o juiz. Tá? Então você tem aqui os três poderes exemplificados nesta passagem do Isaías aqui. Tá? Então o texto 2, então depois ele vai estar mostrando aqui o ministério do rei, ou seja, aquilo que Jesus ele prega. Tá? Então, a partir, como nós dissemos na aula passada, a partir de Mateus capítulo 4, versículo 17, nós temos o seguinte apontamento do Mateus. Daí por diante passou Jesus a
pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 9 e 13 de Mateus diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Ou seja, então, em que consistia a mensagem de Jesus? Tá? Era uma mensagem que tinha por propósito de levar pecadores ao arrependimento e salvar as suas vidas. A palavra ou a querigma, tá? A querigma aqui, que tem raiz relacionada com os arautos reais, ou seja, os homens que percorriam o reino proclamando as notícias relacionadas à vida palaciana. Tá? Então a querigma era isso, e os querix eram os arautos, eram os proclamadores. Então a palavra querigma é uma palavra grega que significa proclamação, e os querix aqui é os mensageiros que tornam esta notícia ou esta boa notícia manifesta. Então é por isso que se dá o nome de querigma ao anúncio do Evangelho. Tá? Então, quando você pega em Mateus 12, 41, Lucas 11, 32, Mateus 16, 25, nós vamos ter esta ideia. Tá? Então, o que é o ministério à luz da Bíblia? Ministério à luz da Bíblia, nada mais e nada menos, ele está relacionado o quê? A um trabalho no sentido predominante de servir uma causa, tá? Então, se bem que hoje ministério, principalmente no contexto de igreja, esta palavra ela perdeu muito o sentido, né? Geralmente se diz que é ministro, aquele que tem a função de pastor, de evangelista, e presbítero, e diácono, e parece que a igreja ela não tem ministério nenhum, tá? A igreja, o ministério é da igreja, e Deus deu esses ministros como dons para edificar a igreja, para a obra do ministério ou para as grandes realizações ou tarefas que a igreja ela tem. Então, a palavra ministério, você precisa entender ela sobre dois aspectos, né? Que você tem aí a diaconia, né? E você tem aí a lei, a liturgia também, que são serviços que você prestam a Deus. E o ministro, ele está relacionado a todas essas questões. Então, para melhor entendermos aí o contexto, o conceito da palavra ministro ou ministério, quando você estuda no aspecto mais individual, o ministério é a execução de uma tarefa ou de uma obra, de uma atividade ou de um trabalho. É um mister, é a ocupação exercida por alguém. Tá? Então, quando você pega as características da mensagem de Jesus, o ministério de Jesus, ele se expressava da seguinte forma: a sua voz expressava, era uma expressão da certeza, era marcada pela convicção, era a voz ou a expressão de Cristo, era a expressão da autoridade divina, o Messias, o Rei dos Judeus, Jesus se reportava como Rei quanto às leis de mandamentos e decisões. E também ele se expressava como que sua mensagem ela vinha do Pai, diretamente do Pai. Então, quando nós analisamos esta questão, desde o momento em que Jesus ele inicia o seu ministério, ele tinha um projeto bem estabelecido, que era anunciar a chegada do reino dos céus. Tinha um programa a seguir, a alcançar cidades, povoados, considerando o tempo que ele dispunha
para isto. E tinha também as estratégias e as ferramentas necessárias para execução. Lançou mão dos recursos do seu poder na operação de milagres, com a proposta de notabilizar o que? A mensagem que ele estava pregando. Vocês se lembram de lá em Marcos, quando Jesus ele curou o paralítico que se levaram, desceram pelo telhado e tal, aquela coisa toda? Jesus de antemão disse assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele queria que as pessoas o conhecessem pela autoridade que ele tinha para resolver os problemas das pessoas enfermas espiritualmente. Mas ele disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, então eu digo a ele: toma a sua cama e anda. Tá? Então nós precisamos ter em mente estas realidades. Tá? Então, dentro da dinâmica de Jesus, no exercício do seu ministério, ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando. Você nunca vai ver Jesus invertendo a situação. Tá? E quando ele fazia uma cura, realizava um milagre, tinha um contexto pedagógico. Ele estava querendo, no final disso, trazer uma mensagem para as pessoas, ensinar algumas realidades. Principalmente nós veremos isto quando estivermos estudando o Evangelho de João, porque todos os milagres de João ali, ele tem um caráter pedagógico dentro da questão de ressaltar a divindade do próprio Cristo. O propósito dos milagres, então, era uma demonstração de poder de Deus, de misericórdia de Deus, e tinha a questão, era um suplemento, como eu disse aqui, da pregação e do ensino. Eles tinham ali um valor comprobatório, que é a questão de sinais, que os sinais, ele evidencia as credenciais do Messias, tá? Os sinais fazem isso. Quando nós pegamos o capítulo 12 e o versículos 22 e 23, nós vamos perceber isso de Mateus. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via, e toda a multidão maravilhava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Tá? Então os questionamentos eles surgiam dentro desta questão. Então vejam só o propósito que Jesus ele tinha na realização dos milagres. Quando você pega Mateus 11, de 1 a 5, vejam só o fato aqui. Tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades da região. Ora, quando João do Cárcero ouviu falar das obras de Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Jesus respondeu: ide, contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. O Evangelho. Então vocês percebem aqui que o contexto mais importante aqui não eram os sinais, mas sim a mensagem de anunciação do reino, do Evangelho, do reino dos céus. Tá? Então quando nós pegamos uma comparação aqui entre Mateus 16, 1 e 3, Isaías 35 e 4, nós temos como que as profecias elas apontam para esse ministério terreno de Jesus, com a querigma, acompanhado dos sinais. Então vejam só, Mateus 16, 11 e 13 é o seguinte: então chegaram a ele os fariseus, os saduceus, para o experimentar,
pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondeu e disse-lhe: ao cair da tarde dizeis, haveis bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está num vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Quando você corre lá para Isaías 35, 4 a 6, diz assim: e dizeis aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus com vingança virá, sim, com recompensa, Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se desentupirão, então o coxo saltará como cervo e a língua do mudo cantará de alegria, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. O evangelho é esta água que arrebenta no deserto e os ribeiros no ermo. E os israelitas, as autoridades, elas não compreendiam, elas não tinham a noção exata daquilo que estava acontecendo em seus dias. E interessante quando você pega a questão de conhecimento aqui, que é a diferença entre a questão que é sal e luz e os outros que não conseguiam fazer análise correta do reino dos céus, porque é exatamente isso. Competência é uma somatória de conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é saber, habilidade é saber ser e fazer, e atitude é saber ser e fazer. Tá? Então, se você não tiver a atitude, tá? Se você não tiver esses três complementos aqui, vai ser difícil para você realizar o trabalho do Senhor. Então o Senhor, Jesus, ele colocou exatamente estas questões aqui, e você vai perceber que as pessoas que eram despertadas por Jesus, elas tinham esta noção, ou elas tinham esta consciência correta, enquanto que as autoridades judaicas, elas não tinham noção exata, porque lhes faltavam o verdadeiro conhecimento, a verdadeira habilidade e atitude para com o reino dos céus. Então você vai perceber que chegou um momento no ministério de Jesus que ele muda o enfoque, o foco do seu ministério. Você pega o 16 e 21, como nós dissemos na aula anterior, como ele vai colocar. Vejam só, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciões, dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, e fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Então Mateus ele vai registrar aqui as medidas que Jesus tomou quanto à transição de foco. Você tem aqui a rejeição parcial dos judeus, que é por um tempo da nação, e a ascensão de um novo povo, que no caso é a igreja. Então você vai perceber a preparação desse anúncio de Jesus quanto à pregação, a mudança do enfoque dele, que ele teria, que ele vai se dirigir agora para os gentios, que se dá exatamente quando no capítulo 15 nós temos lá aquele registro que o Senhor Jesus vai fazer lá nos termos de Ciro e Sidom. Olha assim, diz assim: ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que a minha filha está horrivelmente endemoniada. Destaca-se aqui que essa cananeia,
ela reconheceu Jesus como filho de Davi. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando, pois, ele aos seus discípulos, rogava-lhe, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá? Então vocês percebem que até aquele momento o foco do ministério de Jesus era a casa de Israel. Então veio ela e, a adorando, disse: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E desde aquela hora a filha da mulher ficou sã. Então o ministério que era voltado para as ovelhas de Israel, tá? As ovelhas perdidas da casa de Israel, ao chamá-lo de filho de Davi, ela reconhece, como disse, que Jesus é o Messias, como também o rei dos judeus. E quando ela adora, ela reconhece também a divindade de Cristo Jesus, coisa que os judeus, a maioria, ou a nação como em si, dos judeus, não havia visto isto em Jesus. Então o capítulo 16 demonstra que os judeus eles não reconheciam Jesus em suas evidências como rei e nem como filho de Deus. É por isso que você vai pegar no início do capítulo 16, os 4 primeiros versículos, é bom factuar isso. Ele diz assim: então chegaram a ele os fariseus e os saduceus para o experimentarem. Pediram-lhe que lhe mostrassem algum sinal. Mas ele respondeu e disse-lhes: ao cair da tarde, dizeis que haverá um bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está num vermelhão sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Vejam só o que Jesus diz agora. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Deixando-os, retirou. Então, a ideia que se tem aqui é que fica caracterizada a rejeição da nação de Israel. Os judeus, eles não foram capazes de discernir os sinais relacionados ao advento do Messias. Tá? Então, o que eles estavam querendo aqui, diante da proximidade do reino dos céus, ele já estava evidenciado através de muitos sinais que permitiam que eles pudessem entender e compreender que Jesus era o rei dos judeus, que ele era o descendente de Davi, que ele era o descendente de Abraão e que ele estava vindo para reinar. Se você analisar aqui, se os judeus, se a nação de Israel lançasse mão das Escrituras e analisar os eventos que ocorreram acerca de Jesus, primeiramente, eles haveriam de averiguar que ele nascera de uma virgem em Belém, conforme o lugar anunciado, e que os próprios escribas, há quase 30 anos atrás, haviam ajudado o Herodes a tomar conhecimento da onde haveria de nascer o rei dos judeus. Tinham também o sinal do precursor, o João Batista, que veio com a finalidade de preparar o caminho do Senhor, como foi profetizado por Isaías e até por Malaquias. Os resultados do seu próprio ministério, acompanhado das obras poderosas, os sinais das próprias palavras de Jesus, mas isto os judeus
eles não conseguiam ver que isso estava sendo cumprido na vida de Jesus. E existem muitos outros sinais que vocês podem factuar ou pontuar nos evangelhos. Tá, então temos então aqui a rejeição nacional de Israel e o anúncio então da edificação da igreja. Ou seja, então os judeus o tinham como um profeta na qualidade dos grandes homens. Vocês se lembram que Jesus, quando ele vai mudar esse foco, então ele pergunta aos discípulos: que dizem os homens acerca de mim? Diz, olha, uns dizem João Batista, outros Jeremias, Elias, um dos grandes profetas, mas não o Messias, não o rei. Tá? A declaração, então, e aí quando os discípulos, encabeçado por Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então o Senhor ele vai demonstrar o surgimento de uma nova comunidade composta de todas as nações, inclusive de israelita. Então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário então ele passar pela paixão, né, e sua ascensão aos céus, e depois ele vai trazer alguns anúncios de cunho escatológico quanto ao segundo retorno dele. Tá? Então, quando nós pegamos o texto número 3, nós vamos ter uma análise aqui quanto ao rei no caminho da cruz. No capítulo 21, nós vamos ter ao registro aí, que ele vai estar demonstrando o quê? Vai demonstrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que deu mostras da sua realeza. Um outro fato aí é que a multidão aclama ele como rei, o recebe como rei. Nota-se que em Jerusalém era o centro religioso e político da nação, e era exatamente neste local onde se deveria dar esta manifestação de Jesus como rei. E aí eles não o reconheceram como filho de Davi, nem como filho de Deus, e nem como na ascendência de Abraão, e relegaram-o como o profeta de Nazaré, que quando vocês vão pegar 16:13, né, eles relegaram Jesus como um profeta de Nazaré. Alguns achavam que era como Jeremias, assim, mas nunca como filho de Deus, E a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela salienta essas características do reino, bem como a equidade de Cristo como rei. Outra questão que devemos pontuar também no capítulo 21 aqui é a purificação do templo, tá? Quando Jesus ele toma ali o chicote e dizendo que a casa do meu pai será chamada casa de oração. Depois ele amaldiçoa a figueira, que é uma conotação de uma maldição sobre Israel, e os questionamentos quanto à autoridade de Jesus pelos príncipes e sacerdotes e anciãos. E Jesus responde numa sequência através de 3 parábolas, que é a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas, onde ele vai demonstrar também aqui a atitude de Israel para com o reino dos céus. E aí, ele vai fazer uma censura aos escribas e fariseus, que era um estorvo para o povo na condição de líderes, tanto religiosos e como políticos, quando ele vai destacar aqui pelo menos 4 ais, e aonde nos primeiros 3 ais, nos versículos 13, 14 e 15, ele destaca eles como hipócritas, dizendo
que na condição de guias cegos, tá? Eles juravam pelo santuário, mas eles não levavam o povo a reconhecer que o Messias estava ali. E aí então demonstram as razões da rejeição: negligência à justiça, a misericórdia e a fé, e bem como a prática de uma religião superficial, E aí nós vamos ver as pontuações que ele vai fazer também, nos capítulos 24 e 25. Temos aqui o enfoque escatológico, onde ele vai desdobrar algumas questões sobre a grande tribulação, sobre falsos cristos e falsos profetas, e também sobre a segunda vinda de Cristo e exortação tanto à vigilância e aos últimos tempos. Tá? Então nós temos, quando nós analisamos principalmente os capítulos 24 e 25, nós temos que ter uma noção exata de que assuntos Jesus está abordando aqui, porque eles pedem informação sobre o presente, sobre a vinda e sobre o fim do mundo. Tá? Então é necessário analisar na fala de Jesus a que período ele está se reportando. Ele vai falar sobre a destruição de Jerusalém, que se deu no ano 70, ele vai falar sobre a vinda de Cristo, e depois a sua segunda vinda, e depois ele vai falar sobre as questões do fim do mundo, que é o final de todas as coisas, ou consumação de todas as coisas, que está relacionado ao final do milênio. Então você vai perceber que nos versículos, no capítulo 25, de 31 a 46, é uma citação exclusiva do evangelista de Mateus, que ele vai destacar o propósito e o objetivo desse evangelho. Descreve o Filho do Homem assentado no trono da sua glória, e diante do trono da sua glória vai demonstrar também as nações reunidas. Então você percebe no versículo 34 do versículo 25, assim: então dirá o rei aos que estiverem à direita, então dirá o rei aos que estiverem à esquerda. Então você percebe que a questão dos julgamentos, dos quais estão implícitos, são vários julgamentos implícitos aqui no capítulo 25 e 24, se nós olharmos com cuidado, mas é uma atribuição do rei. Então temos aqui este apontamento: o rei respondendo. Então o fato aqui o rei ele estará julgando de acordo com o tratamento que esses dois grupos de pessoas aqui consideradas como ovelhas e como bode, tá? O tratamento que eles deram aos seus pequeninos irmãos, que é uma referência à nação de Israel. Então subentende-se que os que estão à direita são as nações ovelhas e à esquerda as nações bodes. Tá? Então são fatos que nós precisamos analisar, e no desdobramento da escatologia nós precisamos entender bem o que Jesus ele assenta aqui, para que o desdobramento da visão escatológica, da teologia em torno da escatologia, ela não venha a ter uma disfunção à vista do que Jesus ele propõe. Muitos pais não perceberam, mas a esquerda tentou destruir a educação conservadora. E muitos deles só notarão os perigos do globalismo e do esquerdismo quando for tarde demais. Aparentemente, o Brasil venceu o risco de se tornar uma ditadura comunista, mas o desafio de educar nossos filhos fora do alcance de mentes diabólicas nunca foi tão urgente. Os vários esquerdistas que governaram o Brasil nos fizeram sentir incapazes, isolados e sem condições de reagir, ainda que nós, os conservadores, fôssemos e somos a maioria do povo brasileiro. Por
Por isso, a sua família precisa ler o Guia Conservador da Família Brasileira, escrito para auxiliar os pais que desejam ver cumpridos nas vidas de seus filhos e da nação brasileira os propósitos de Deus. Daí depois nós temos aqui no texto número 4, os últimos atos de Jesus. Tá? O capítulo 26 inicia com o registro do Sinédrio, que tendo Jesus acabado os seus ensinamentos, ele prepara a Páscoa, e aí ele vai me indicar também a conspiração de Judas, como Judas o haveria de trair, e é interessante que vocês vão perceber que dentro desse contexto, Jesus ele deixa bem claro a forma com que ele deixaria este mundo, tá? Porque ele haveria de se entregar, dar a sua vida, e naquela reunião da Páscoa ele deixa muito claro isso. E nós só vamos ter um entendimento bem mais amplo quando estivermos estudando João, a partir do capítulo 13, a gente vai entender muito bem mais esse contexto, mas nós estamos factuando aqui. Daí nós vamos ver que tem a instituição da Santa Ceia, tá? No ato da Páscoa, ele muda o foco, e aí ele demonstra ali a importância do pão como o seu corpo e o cálice como o seu sangue, que seria derramado em favor da humanidade. Tá? Daí vamos descrever a morte do rei e a crucificação. Jesus vai passar pelos julgamentos, né? E a morte do rei, o destaque que ele dá aqui, por ocasião da crucificação, houve alguns sinais sobrenaturais que só Mateus que descreve aqui, né? Trevas por 3 horas, o véu do templo rasgou de alto a baixo, ocorreu um tremor na hora que Jesus morreu, e também ocorreu um tremor na hora que Jesus ele ressuscita. E é interessante nesse tremor aqui, na hora que Jesus ele morre, a Bíblia vai dizer que Mateus diz que os sepulcros se abriram e ficaram abertos, né? E mortos ressuscitaram, e que saíram, né? Ressuscitaram depois da ressurreição de Jesus, que eles saíram e entraram na cidade e foram vistos por muitos. Mas é interessante que o texto aqui, ele não dá o final histórico destas pessoas, tá? O fato é que houve uma ressurreição. Tudo indica que eles ressuscitaram depois da ressurreição de Cristo e foram para a eterna glória. Mas o texto ele não demonstra aqui o final histórico. Ele só diz que ressuscitaram, entraram na cidade e foram vistos por muitos. Tá? Então nós precisamos ter muito cuidado quando vamos fazer quando estiver fazendo aqui a interpretação do texto. Precisam ter cuidado. Nós estamos factuando aqui, e o fato é que ocorreu ressurreição de pessoas aqui, tá? Nós não estamos dando a interpretação do texto para dizer em que qualidade essa ressurreição aqui foi e tal. Nós estamos factuando, dizendo que um dos eventos que ocorreu por ocasião da ressurreição ou da morte de Jesus. Depois nós temos o quê? A ressurreição de Jesus, onde ele vai descrever os fatos que ocorreram por ocasião da morte de Jesus, né? E que no domingo, né, vocês vão perceber que ele vai descrever aqui que Maria e a outra Maria foi a primeira a estar lá no ato da ressurreição, e depois Jesus ele aparece aos 11. O relato de Mateus é com base nas informações de Maria, tá? E depois vão perceber que Jesus ele aparece aos 11, e nós temos aí também como a guarda ela se comportou, porque quando Jesus morreu, eles proporam a que montasse guarda,
para que, em tese, o corpo de Jesus não fosse roubado pelos seus discípulos. E aí, quando Jesus ressuscita, os guardas atemorizados, eles vão lá e dizem o que havia ocorrido, e aí eles são pagos para disseminar a ideia de que o corpo de Jesus foi roubado, para que eles pudessem aplacar, tá, o desdobramento da ressurreição de Cristo, e isto eles não conseguiram. Tá? E por último, nós vamos ter o quê? A comissão do rei, ou seja, o Senhor Jesus, antes da ascensão, ele vai determinar que a igreja deveria ter um compromisso com a pregação do Evangelho. Isso é um fato inegável e que a igreja precisa atentar para isto, que nós fazemos parte da grande comissão ou do comissionamento do Rei dos Judeus, aquele que morreu para salvar não só os judeus, mas também salvar todas as nações. E a igreja, ela tem esse compromisso com a pregação. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima aula. Com certeza nós estaremos aqui abordando o Evangelho de Marcos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.